Pessoal, quando nós refletimos a temática do Setembro Amarelo e que nos remete a uma realidade que acontece de muito mais pessoas do que imaginamos, já ocorreu pensar em se autoexterminar. E nós temos aí alguns dados realizados pela Unicamp, em que 17% dos brasileiros, em algum momento da sua trajetória, seriamente pensaram em dar um fim à sua vida. E destes, quase 5% chegaram a elaborar um plano nesse sentido. Em muitos casos, vai ser possível evitar que esses suicidas pensamentos se tornem realidade. E um dos aspectos que tomam a frente nessa abordagem é a educação, visto que, por muito tempo, falar sobre a questão do autoextermínio era um tabu. Um medo acontecia de que, em falando sobre esse assunto, seria uma fórmula de estimular. Agora, de uns tempos para cá, já visto o sucesso da campanha do Setembro Amarelo, foi derrubada essa barreira. E informações ligadas a esse tema passaram a ser compartilhadas. E com isso as pessoas podem acessar prevenções. Para iniciar a questão de atuação na prevenção, focamos nas principais causas e as formas de ajudar para que tenhamos aí uma redução no suicídio, onde 42 pessoas por dia tiram a própria vida. Mas precisamos falar de forma adequada, com responsabilidade e homologada ao que recomendam as autoridades de saúde, para que haja eficácia. Então, existe aí, inclusive, uma perspectiva de como vamos buscar ajuda se a pessoa pensa em saber que pode receber apoio e o que ela sente naquele momento é mais comum do que se divulgar. Então, acaba que tem uma perspectiva de ser possível oferecer ajuda a um familiar. Se também não sabemos identificar os sinais, não temos familiaridade com a maneira mais adequada de fazer isso. Mas é uma pergunta de o que posso fazer para auxiliar. E nesse sentido, que quando o indivíduo que está tendo alguma ideação sente segurança de ser acolhido, ele conseguirá falar com mais tranquilidade aquilo que vive. E só o fato de poder conversar sobre isso já é um areal importante. Eu tive um período que eu estava com ideação suicida e na época, inclusive, foi um divisor de águas a minha entrada na doutrina espírita, onde pude, a partir da leitura de obras espíritas, do Evangelho no Lar Diário, e recebendo uma fortificação e uma reharmonização importante. E na época foi um centro espírita ali no bairro Santo Antônio, com o seu Antônio, que eu pude ter uma conversa em que eu senti essa tranquilidade de poder partilhar aquilo que estava acontecendo por estar dentro da alma. Porque quando eu posso trazer isso, de alguma forma já vai acontecer num processo libertatório na minha direção. Enquanto aí uma perspectiva de autoconhecimento, de tirar de cima de mim pesos
que à medida que eu posso colocar aquilo verbalizando, vão se tornando mais leves. E a atuação de Jesus que vai podendo se conectar com aquele que faz essa catarse de forma adequada. E essa abordagem das próprias questões. Inclusive, na sequência, eu tinha recebido um passe ali no Centro Espírita, enquanto uma saleta correlata, e uns 3 que eram trabalhadores ali vieram até mim, me ofereceram aquele passe, e eu já senti uma reestruturação que abriria caminho aí para uma trajetória na doutrina espírita. Porque é curioso, gente, que muitos do que entram na lei espírita vêm pela dor. E nesse sentido que acaba que uma experiência desafiadora que o indivíduo esteja vivendo pode ser o que vai ser usado para que ele tenha contato com a instrução espírita e com os recursos nessa doutrina bendita. E nesse sentido que fiquemos atentos à questão de mudança marcante de hábito, isolamento, perda de interesse pela atividade que o indivíduo gosta, piora de desempenho no trabalho, na escola, inclusive aquilo que o indivíduo antes gostava de fazer e já não demonstra um empenho naquela direção, alterações no apetite, no sono, frases como quero desaparecer, preferi estar morto, que mostra aí uma necessidade de abordar essa pessoa e oferecer ajuda. Então, quando a gente considera esse que vai auxiliar, isso pode vir de um colega, de um amigo, de um professor, de um pai. E nesse sentido que também os voluntários do Centro de Valorização da Vida podem oferecer esse amparo que começa por um ouvido para ouvir. E eles são treinados para conversar com pessoas que estejam passando por dificuldades. Então, a gente tem ali o número 188, que é 24 horas e gratuito. Também pode falar por chat, mandar e-mail. E, inclusive, é feito aí, em parceria com a Unicef, essas abordagens para a divulgação dessa plataforma. E é curioso, gente, porque quando nós consideramos essa situação na visão espírita, onde temos um arsenal de esclarecimentos acerca tanto das situações que começam com um suicídio inconsciente, que é quando o indivíduo ele tem condutas de descuidado com si próprio e de menoscabo à sua vida, que vão indicando aí um relaxamento no autocuidado. E isso mostra deteriorações que vão acontecendo em órgãos do indivíduo, a começar do próprio perispírito que vai sendo danificado e lesado, e na sequência o órgão associado. E isso, gente, vai trazer que nós, quando estamos diante de uma situação em que eu não consigo encontrar forças para fazer um enfrentamento das minhas questões sem uma fuga, isso já é um sinal vermelho que vai demandar de mim uma atitude para frear
essa inaptidão que eu esteja experimentando. E para que eu vá me capacitando de recursos outros nesse autoencontro. Por isso que a questão das experiências que alguém viva de menos-valia e que me leve a desvalorizar a minha oportunidade aqui na Terra, está ligado também a uma perspectiva de que não tem uma saída para aliviar aquele estado em que eu esteja. Porque acaba que o indivíduo ele pode estar associado com influências obsessoras que amplificam a dor que ele vive e dão a impressão para esse indivíduo que não tem uma solução enquanto encarnado para aquilo que ele vive. Porque se eu olho a minha dor enquanto algo que eu sozinha tento encarar aquilo, pode já ser grande. Se além disso eu tenho uma amplificação de entidades vampirizadoras e que pressionam aquelas experiências sobre mim, pode dar impressão para mim que não tem uma saída, uma forma de eu amenizar aquilo que acontece. E isso é que torna perigoso a ideação suicida, porque chegado nesse ponto, o indivíduo ele não consegue divisar formas de aliviar a pressão que ele sente. Porque está tanto a sua dor, as questões que ele já traz consigo, seja de experiência pregressa, da sua trajetória, de culpa, de adoecimento, com a ação amplificadora de espíritos sombrios. E aí fica dando a impressão para o indivíduo que não existe uma fresta por onde ele possa sair. Por isso que quando a pessoa ela sente segurança de falar daquilo que ela vive, é uma maneira dela perceber que existe alguém que se importa com ela. Mesmo que ela tenha experimentado até ali pressões de espíritos que tentam complicar ainda mais a sua emoção, o seu psíquico, aquela mão que estende ajuda na direção dela quebra aquele estado de coisa, mesmo que momentaneamente. E ela começa a perceber que pode existir uma saída a partir daquela mão estendida na direção dela. E por isso, gente, que as questões relacionadas ao extermínio, elas precisam ser faladas. Nós teremos um alinhamento com as autoridades da saúde que estão homologadas para lidar com esses aspectos, mas nós precisamos arregaçar a manga e debater essas questões. Visto que, quando nós consideramos, por exemplo, a questão do número de indivíduos que deram auto contra si mesmos, é maior do que a gente tem na ponta do lápis. Porque as subnotificações, elas são grandes, até porque nós estamos considerando que nem todos que têm ideias desse tipo falam sobre isso, verbalizam aquilo que estejam vivendo. E considerando que as taxas de tentar algo contra si mesmo, de fato, elas escondem uma porcentagem muito maior de indivíduos que estão com sentimentos autodestrutivos, subnotificados, camuflados
pela taxa de tentativa concreta contra si mesmo. Porque quando o indivíduo ele já está com algum tipo de autodestruição, ele vive situações em que gera prejuízo para si mesmo, seja mental, seja espiritual, seja físico. E, inclusive, quando nós consideramos a questão de viciações de todo porte, em que o indivíduo, ele, seja numa bebida, numa droga, num cigarro, num estilo de vida, em que ele não atende ao sono dele, ele não atende a uma alimentação adequada, não atende a um pensamento harmonizado, que dizem aí de taxas que trazem alarmes e que, ao mesmo tempo, vai dizer de uma epidemia. Então, nós temos as pessoas procurando, por um lado, alívio e socorro nas casas espíritas, para transtornos diversos, que não apenas espirituais, mas também psicoemocionais, como a questão do pânico, da ansiedade, da depressão, que tem componente espiritual. Mas se a gente pegar a maior parte desse areal, tem suicidas ideias. Por isso que, nesse sentido, 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas. Em sendo assim, a prevenção ela é basal. E quando percebemos que as enfermidades mentais têm assombrosamente avançado, levando almas à gravidade e desesperação de fazerem algo contra si mesmas, perceberemos uma associação com o sentimento de indiferença ao sofrimento e à dor do outro. Então, faltamos com o altruísmo, com a atenção, a abnegação. E isso vai dizer da nossa dificuldade em nos amar como Jesus nos ama. Nesse sentido que, quando acolhemos as pessoas que adentram as instituições espíritas e temos essa mão estendida, onde vivemos essa caridade genuína, iremos distribuir esse consolo, visto que é o último pedido de socorro que muitos desses indivíduos vão esboçar antes de tentarem algo concreto contra si mesmos. Por isso que o orgulho é a fonte das nossas morais chagas, que nos tornam insensíveis e diferentes. E também infelizes, porque o orgulhoso é o primeiro a sofrer. E isso vai dizer de que a frágil alma ela se esconde por trás da arrogância, como a gente tem a frase de Renato Russo, numa das suas reflexivas canções, que diz que o mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso na arrogância própria, esperando por um pouco de afeição. Então, vai dizer da carência de cuidado, de afeto, de atenção. Então, quando eu consigo sair do meu mundo egóico, do meu casulo, e num ato salvacionista e revolucionário, estender a mão àqueles que estão mergulhados no cinza universo da depressão, muitos próximos de nós, isso já vai fazer uma diferença, porque para os olhos egoístas, o outro com a sua necessidade é invisível.
tanto fez, tanto faz. Ele é indiferente a isso. Então, nós conseguiríamos levar esse amarelo tom da vida, que pede passagem mesmo nossas fragilidades e crises existenciais. Por isso, gente, que nós temos aí essa realidade que bate a nossa porta, e quando nós consideramos a questão da condição de autoagressão inconsciente, isso vai nos remeter à experiência de André Luiz. Porque quando ele estava no astral, quando ele houvera realizado uma vida na Terra antes de ir para lá, de medicina e atuação nessa área, tinha constituído uma família e atendia àquilo que ele achava importante na sua rotina diária, enquanto colocar alimento dentro de casa, cuidar de uma boa escola para os filhos, viagens de tempo em tempo para lazer, tudo que para o materialismo faz parte da rotina de alguém. E fumava, tinha de quando em quando uma conversa com a bebida, que ele acabava consumindo, mesmo que socialmente, mas acontecia. E ele, em meio a essas experiências mundanas que ele fazia, também se permitia trair a esposa. Então, ele adquiriu a sífilis. E acabou que a própria rotina e o estilo de vida que ele trazia de suicida inconsciente levou a um desencarne precoce. Por isso que, enquanto ele esteve nas umbralinas zonas, ele foi chamado suicida por entidades diversas. E quando ele pôde receber o esclarecimento do ministro Clarencio, ele fica surpreso. Então, Clarencio vai explicar para ele, por exemplo, da zona intestinal, em que havia uma oclusão derivada de cancerosos elementos, e estes de algumas leviandades no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o mental procedimento no planeta estivesse enquadrado nos princípios de temperança e fraternidade. No entanto, o modo dele conviver, muitas vezes sombrio, exasperado, captava vibrações destruidoras em quem o ouvia. Porque a cólera, a ira, é um manancial de negativas forças para nós próprios. A inadvertência no trato com o outro, a ausência de autodomínio, os quais, muitas vezes, ele ofendeu sem fazer reflexão na sua interação com o seu entorno, frequentemente o conduziam à esfera de um ser inferior e doente. Isso foi agravando o seu estado. Então, os órgãos do somático corpo, que possuem reservas incalculáveis, podem ser iludidos pelo indivíduo que menoscaba oportunidades excelentes, desperdiçando preciosos patrimônios da física experiência. Então, houvera sido confiado para André Luiz uma tarefa longa pelos maiores da espiritualidade, que ele reduziu a tentativas meras de trabalho que não se houvera consumado. Ele destruiu o aparelho gástrico dele,
à custa de excesso de bebida alcoólica e alimentação, que ele não deu maior importância. Porque acaba, gente, que nós entramos naquilo que é a moda da alimentação ou de bebida, de estilo de vida, que nós não paramos para refletir naquilo. Mas nós estamos seguindo um padrão estatuído pelo que é convencional e que continua sendo lesivo para nós, mesmo que a maioria faça. Nesse sentido que ele teve a devoração das suas essenciais energias pela sífilis e o benfeitor remata: incontestável é o suicídio. Nesse sentido que André Luiz vai refletir a partir disso nas oportunidades que ele perdeu, e mesmo na vida humana, tendo conseguido ajustar máscaras numerosas ao rosto, talhando conforme diferentes situações, ele não imaginava que seriam pedidas contas dele de simples episódios, que costumava considerar como fatos só menores. Conceituara o manuseio segundo o preceito de criminologia. Acontecimentos insignificantes estranhos aos códigos entraria na relação de naturais fenômenos, ele cogitava. No entanto, ele se deparava com um sistema outro de verificação de cometidas faltas. Não houveram o defrontado tribunais de tortura, nem fora surpreendido por abismos infernais. Contudo, sorridores, benfeitores, comentavam as suas fraquezas como quem cuida de uma desorientada criança, longe das paternas vistas. Aquele espontâneo interesse feria sua vaidade de homem. Nesse sentido que, se eu tenho um comportamento destrutivo perante a minha trajetória, eu estou numa vibração suicida, mesmo que indireta, que inconsciente, e que eu não olhe para isso. Por isso que existe um claro aviso a nos dizer que a alteração no padrão de pensamento, na forma de ver a nossa vida, imperioso alterar-se, visando fechar um perfeito ciclo com a moral do Cristo. Então, conseguiríamos ter uma postura aprimorada, beneficiando ao nosso entorno. Se tivermos sapiência para aproveitar, veremos que a oportunidade é constante, o tempo é um privilégio. Inclusive, gente, quando nós temos as condutas mentais de matar outrem, como uma moça que relatava que ela viveu períodos difíceis na sua trajetória em que ela matava mentalmente familiares, pela desordem que ela estava vivendo, pela dificuldade de aceitar, de perdoar o outro. Ela acabava cometendo essas atrocidades psíquicas, e isso dizia de um padrão que ela estava imiscuída e que reverberaria na sua atitude com ela mesma. Visto que, quando o indivíduo ele nutre sentimentos de destruição, de vingança, acaba que ele é o primeiro que recebe aquela chuva de vibrações nefandas, e isso vai levar o indivíduo a ter consequências concretas na maneira como ele trata a si mesmo.
Até porque quando a gente considera que um indivíduo ele valoriza a própria vida e se ama, ele é capaz de valorizar a vida de outro e de amar o outro. Inclusive, uma pessoa que dá valor para a vida de um ser humano, ela também vai dar valor para a vida de um gato, de uma formiga, de um cavalo, de um elefante, da vida que for, que esteja aqui conosco, em regime de cooperação na Terra. A maneira como eu vejo a vida humana vai dizer da maneira como eu lido com os outros seres que também são vivos, mesmo que não possuam a mesma organização humana, pensamento contínuo, mas são espíritos em estágio evolutivo que um dia chegarão à condição humana. Daí que a maneira como eu olho para a minha vida diz da maneira como eu olho para a vida do meu lado, seja a expressão que for. Porque, inclusive, gente, quando nós falamos do menoscabo da insância terrestre, que acomete tantos indivíduos, isso passa pela eutanásia, pelos abortos, pelos homicídios, pelas guerras, onde nós percebemos que o mesmo menoscabo que o indivíduo tem consigo mesmo, ele extravasa na direção do outro. Inclusive porque nutrir egoísmo e arrogância é um malefício que eu estou realizando para mim mesma. Considerando, por exemplo, a cólera que a arrogância nos leva a ter, a prepotência, porque são vibrações que degeneram nossas energias, que contaminam, que envenenam nosso sangue, que esgota nosso cérebro e que gera, inclusive, colapsos de metabolismo cerebral. Porque os sentimentos negativos de todo porte, eles inativam áreas importantes do cérebro. É como se o indivíduo tivesse mutilações cerebrais, que já não funcionam como deveriam, e isso responde, inclusive, pelas alienações de todo porte, pelas fascinações, pelas subjugações, porque o indivíduo ele fica mais propenso a ser arrolado por forças obsessoras, subjugativas e perversas. Porque seja qual for o grau de vaidade, perversidade que o indivíduo nutra, tem um espírito mais cruel que ele, que se conecta a ele e o arrola, o leva para essa condição anômala, enferma. Por isso que, se nós olharmos a questão de homicídios, muitos deles não são sequer notificados. Até considerando violências de todo porte, que a maior parte não encontra notificação. A questão de eutanásia, enquanto indivíduos que pagam, às vezes, 20 mil reais por uma clínica para terem realizado a sua eutanásia. Às vezes o indivíduo está com uma doença terminal, ele não quer passar pelos sofrimentos daquela doença terminal, que poderia durar aí 6 meses, ele quer encurtar isso, ele paga uma clínica para que o matem, para que, fazendo eutanásia na direção dele, ele não viva as fases da doença que ele está com ela, porque ele sabe que vai morrer mesmo. E quando a gente considera a
questão do aborto criminoso, que são mais de 100 milhões por ano, onde também existem subnotificações e há notificações, porque em muitos países isso não é feito registro. Daí a gente percebe que o menoscabo da vida está entre nós, nas nossas ideias, na forma como nós enxergamos a nossa instância na Terra. Que novamente o Espiritismo vem nos alertar, quando disserra para nós que nós temos várias existências e uma vida, que nós somos espíritos milenares, que já tivemos outras experiências na Terra ou em outros orbes, que teremos outras, mas que depende da maneira como eu viver essa existência, o meu porvir, porque eu posso, com o meu pensamento nobre, em que eu nutro caridade, bondade, compaixão, encurtar a minha estadia num orbe de prova e de expiação e apressar a minha ida para um orbe menos sofrido, mais evoluído. E aí o indivíduo, quando ele faz essa passagem, essa eterização, essa espiritualização, ele se voltar para um orbe como a Terra é em missão. Então, o Espiritismo ele vem nos alertar que a maneira como eu vivo a minha vida hoje vai dizer de quanto tempo eu vou precisar ficar numa expiação. Porque a caridade, ela apaga a multidão dos nossos débitos. Como uma historieta de 2 rapazes que não acreditavam naquilo que médiuns traziam. E eles estavam numa floresta e com uma sacola, onde eles colocaram ali alguns pães para atravessar aquela floresta pelos dias que eles estariam nesse labor. E um dado médium comentou com eles que eles teriam de sabor ao longo daquela viagem. E que poderiam, inclusive, perder a vida. E, nesse sentido, que era para eles terem cautela, porque algo de grave aconteceria. Eles não deram importância e foram fazer a viagem deles. Quando eles estavam no meio do caminho ali na floresta, apareceu um mendigo pedindo um naco de pão. E eles, abrindo a bolsa, pegaram um pedaço, um pão velho que eles tinham ali, para que eles pudessem se alimentar, tiraram um pedaço daquele naco de pão e deram para aquele mendigo se alimentar. E depois continuaram a sua viagem. Quando eles já tinham chegado do outro lado, depois eles fizeram o retorno, chegando do outro lado, de onde eles tinham partido inicialmente, eles perceberam que nada tinha acontecido com eles. E eles foram até esse médico mental. Você falou coisas erradas, falsas. Porque você disse que algo de grave aconteceria conosco atravessando a floresta. Nós fomos até o lado de lá e retornamos e não aconteceu nada conosco. E ele perguntou: aconteceu algo específico com vocês nessa viagem que tenha sido fora do que vocês programaram? E eles disseram que o que tinha ocorrido é que chegou um viandante faminto, eles pegaram de um pedaço de pão velho que eles tinham e deram esse naco para esse indivíduo. E daí esse médium disse: que culpa que eu tenho se a caridade tem o poder de mudar a lei de causa e efeito? Porque quando então eles abriram
a sacola a pedido do médium, viram que tinha uma cobra morta lá dentro, que estava ali, eles não tinham localizado e que poderia ter picado eles. Porque a caridade, ela muda destino. E tem uma ação que é imediata. Por isso que, inclusive, gente, quando alguém vem até nós pedindo ajuda, se nós estivermos na dúvida, tipo, se a pessoa está pedindo dinheiro para aquilo mesmo que ela fala que vai usar, se ela realmente está necessitada de um tal remédio, se de fato ela precisa de comprar uma fralda. Na dúvida, ajudemos, porque antes a gente errar ajudando do que não estender a mão. Porque quando alguém bate na minha porta para pedir a minha ajuda, é um teste para mim de onde eu estou com a minha caridade. Se eu internalizei e vivo isso, se é só da boca para fora, e se eu estou conseguindo amar como Jesus me ama, que foi o pedido do Mestre na nossa direção. Fazer com o outro como ele faz conosco. Amar como ele nos ama. Então, o pedido de ajuda que bate na minha porta, ou não, porque eu sou chamada ao encontro da necessidade, e às vezes ela está na esquina, ela prova o meu estágio moral. Quando o indivíduo, ele tira do que tem, como a viúva com seu óbolo, que ela tirou do que não tinha, ela pegou do dinheiro que ela usaria para comprar o pão dela naquele dia e entregou no templo aquela moeda. Acontece uma interferência e modificação imediata no destino do indivíduo. Como essa historieta desses dois viajantes, que estavam com aquela cobra e seriam picados por ela, e viriam aí a enfermar e vir a falecer, mas a atitude de dar aquele naco de pão para aquele viajor necessitado mudou essa rota. Nesse sentido que, da maneira como eu lido hoje, no local em que eu estou, vai dizer de para onde eu vou amanhã. Se mais rápido, se mais lento. E acaba, gente, que se nós não assumirmos com nobreza e severidade as nossas obrigações, a gente tomba na luta. E nós precisamos vencer nós mesmos. Caso contrário, a gente vai continuar nesse ciclo doloroso das reencarnações expiatórias, rudes, e que cabe a mim, da maneira como eu uso o meu livre-arbítrio, acelerar ou atrasar o meu passo. Mesmo a gente sabendo que não retroagimos, mas eu posso atrasar meu processo, eu posso parar, eu posso contrair novos débitos. Nesse sentido que a questão da internalização da proposta do mestre continua sendo esse local em que existe a placa dizendo para onde rumamos. E por isso que o Setembro Amarelo, na visão da doutrina espírita,
é um profundo chamado a valorizar a vida em todas as suas manifestações, em todas as suas circunstâncias, seja na doença terminal, seja no início da vida fetal, embrionária, seja numa deformidade desse feto, seja numa situação de desesperação, em que eu sou conclamada por Jesus a valorizar minha vida acima dessas circunstâncias, a trazer isso mais importante do que o que nos ocorre aqui. Até porque nós sabemos que alterações orgânicas acontecem como mapas reencarnacionais. Então, se aquele embrião ele está tendo um desenvolvimento com microcefalia e outras situações de enfermidades e anomalias daquele desenvolvimento, ele precisará ser acolhido no tempo que ele necessitará viver, seja a forma que ele tiver, porque isso é do espírito e é talhado pelo espírito mesmo, ao tomar a sua célula zigótica, que é quando une o gameta masculino com o gameta feminino, e que o espírito vai dar a direção para aquela divisão que vai acontecer ali. Por isso que se um cientista pega o zigoto e coloca numa placa de vidro, não vai haver um espírito para tomar aquilo ali e desenvolver as multiplicações que levam o ser humano. Pode acontecer de ter um espírito ligado àquele embrião congelado, por exemplo, mas que está ligado a algo que faz parte do mapa de experiências daquele espírito. Caso contrário, aquela célula que está ali congelada, ela é a célula pela célula, porque no momento que ela for implantada no útero e de fato for tomada por um espírito, inicia o desenvolvimento. E o espírito vai conduzir a multiplicação das células e a formação dos diversos órgãos a seu sabor, enquanto aquilo que ele traz de necessidades para essa experiência. Por isso que, considerando uma célula do nosso corpo, mesmo que ela já tenha tido a diferenciação como uma célula do olho, se tira ela de mim e coloca nessa placa de vidro, ela vai perdendo aquela especialização de célula de olho e se torna uma ameba, enquanto aí sem uma forma específica e nenhuma função específica, porque é o espírito que conduz isso. E se tira do meu corpo e põe numa placa de vidro, não está mais sob a égide do espírito. Aqui também entra a questão de transplante, com as rejeições que podem acontecer. Porque se alguém recebe um transplante de coração, vai acontecer que quem comandava as células daquele coração era outro espírito. Quando o receptor tem esse coração colocado no seu peito, ele agora é o espírito que vai comandar aquelas células, e não mais o espírito do doador. Então pode haver rejeição enquanto uma dificuldade desses espíritos rudimentares, desses princípios inteligentes que são cada uma dessas células do coração, reconhecer e aceitar um comando de um outro espírito mais evoluído. Porque isso acontecia com um espírito que foi o doador e agora passou para o espírito receptor. Por isso, gente, que vai trazer para nós
A necessidade de continuarmos a nossa jornada e não interrompermos ela, que pretexto for, e se eu não devo fazer isso comigo, eu não vou fazer isso com o outro, não importa em que período da sua trajetória que ele esteja, não importa as dificuldades que ele enfrente ou as anomalias que ele traga, e também as condições em que ele já aconteça, como no UTI, em que ele possa estar aí sem perspectiva de uma volta, mas o espírito está ativo, porque inclusive nós temos 2 tipos aí de eutanásia, porque vai acontecer a movimentação do indivíduo que está ligado a aparelho e não terá volta para a sua vida orgânica enquanto ele a vivia antes. Daí que ele já está condenado a ficar naquele hospital e internado. E teremos aí aquele indivíduo que pode vir a ter uma volta do seu quadro, mas que ele prefere abreviar e interromper a sua vida ali. Então, nós teríamos eutanásia ativa, que envolve uma direta ação para causar a morte, que é quando você administra um letal medicamento, e a passiva, que consiste em não realizar ou retirar necessários tratamentos para a sobrevivência do paciente, levando a uma natural morte. Então, escolher entre esses tipos e a legal permissão para a prática vão variar entre países. Então, a gente tem os contextos em que a ativa eutanásia é crime, enquanto a passiva eutanásia pode ser tratada de forma diferente. Nesse sentido que, se existe uma administração para interromper a vida do indivíduo, é uma forma de assassinato. E se nós considerarmos que vai ter a manutenção de aparelhos para que o indivíduo continue vivendo organicamente e tenha uma morte natural, isso diz de acolher a trajetória desse indivíduo até o derradeiro momento, porque até o último suspiro o indivíduo pode e vai ter aprendizados que talvez ele não conseguiu ter em 60 anos de vida. E nesse sentido que, quando a gente muda a nossa perspectiva para acolhermos a vida e para defendermos ela, isso vai dizer para nós de que nós mudaremos a maneira que a gente trata várias questões da nossa sociedade hoje. Porque na eutanásia ativa, que o indivíduo recebe uma excessiva dose de medicamento ou letal injeção, visando terminar a vida rapidamente, indolor. Por outro lado, a eutanásia passiva, que não vai ter uma ação direta para causar a morte, não interrompe nem realiza tratamento médico essencial para manter o paciente vivo, e como exemplo temos interrupção de um respirador ou não fornecer alimentação ou medicamento. A morte vai ocorrer devido a uma médica condição subjacente do paciente, sem a direta ação de terceiro. Então, nós temos aí, no Brasil, a eutanásia ativa é considerada homicídio.
No entanto, a passiva ou ortotanásia, que é a morte natural sem prolongamento ou antecipação, é abordada por resoluções do Federal Conselho de Medicina, buscando garantir dignidade e conforto do paciente em fase terminal. E nesse sentido que nós teremos variações nesses areais, e aqui, gente, entra o assistido suicídio, porque mesmo não sendo eutanásia, é um conceito relacionado, porque o médico fornece um meio para o paciente se matar, mas não realiza a ação. Então, um indivíduo que paga 10 mil reais para uma clínica para alguém matar ele, é como se ele estivesse se matando. Mesmo que ele não tenha ação diretamente. Já a ortoanásia permite a natural morte do paciente sem prolongar desnecessariamente a vida ou antecipar. A distanásia, prolongar artificialmente a vida do doente através de invasivo tratamento, mesmo quando já não há chance de cura, o que resulta em sofrimento. E a mistanásia vai ser a morte devido à médica negligência ou omissão de socorro, uma morte por negligência. Nesse sentido que existem diferentes abordagens que são feitas e que, à luz da doutrina espírita, a gente vai conseguindo um despertamento para melhor lidar com essas questões. Inclusive, considerando que leis estão sendo aprovadas em diferentes rumos, pedindo a participação ativa da sociedade. Porque mesmo a gente sabendo que o errado continua sendo errado, mesmo que todos façam, que a lei autorize aquilo, e o certo continua sendo certo, mesmo que a lei impeça ou que ninguém faça, nós somos agentes da sociedade no qual nos localizamos e somos chamados a tocar nesses temas, a falar sobre isso. Considerando que o indivíduo que já está com algum adoecimento, ele pode estar idealizando acabar com a própria vida. Inclusive, existem pesquisas nesse sentido, massivas nas plataformas de IA, onde o indivíduo ele começa a pesquisar formas de se matar sem dor. Onde ele vai fazendo uma arquitetação sombria e que diz de um caminho solitário que o indivíduo está, no fundo de um poço, e que, se ele recebe a solidariedade de alguém que esteja do seu lado, de partilhar essas questões, de conversar sobre esses assuntos e de trazer as abstrações que nós podemos fazer à luz da doutrina espírita. Porque acaba que existem temas que, se nós trouxermos isso, acaba que somos vistos como santarrões, caretas, repetitivos. Mas o diferencial da caridade é a capacidade de repetir sem cansar. E a sabedoria na repetição. Porque a caridade genuína, para auxiliar, aprende a repetir. Aprimora as suas repetições. Fazer de novo aquela ação. Nesse sentido que tratar de temas que são atuais, que dizem da nossa sociedade, de aspectos aos quais nós nos percebemos reféns deles,
é per si libertador e desobsessivo. Quando nós podemos trazer isso para a nossa pauta e nos escutarmos, nos acolhermos, nos refletirmos, enquanto aí fermentações que a gente vai podendo fazer para lidar melhor com as nossas questões. Porque Jesus, ele, na pauta de uma proposta nobre, limpa, idônea que nós trazemos, de doarmos nossa energia, ele vai nos inspirar, ele vai nos intuir, para conseguirmos frear os índices de ideação suicida, de automutilação, de autoextermínio que acontecem, e de outros tipos de assassinatos, consigo e com os outros, que existem, diretos e indiretos, conscientes e inconscientes, com atenuantes e com agravantes. E depois que nós entramos nesse areal, as companhias que isso atrai. Porque aí acontece uma sinergização e fica mais difícil para o indivíduo perceber que tem saída. Porque se ele sozinho com a sua dor, com a sua dificuldade, já é complicado para ele lidar com aquilo, quando ele percebe que existem espíritos amplificando aquilo, é como se fosse uma hecatombe para ele, em que ele tomba no chão, um nocaute que ele recebe, e que a partir daí ele pode ficar ilhado da possibilidade de pedir ajuda, não consegue enxergar que tem um colega na cozinha que ele pode chamar para auxiliá-lo, que tem um telefone que ele pode ligar para um 188 para poder conversar um pouco antes de tentar a atitude fatal, que tem um evangelho no lar, onde nós temos a moral do Cristo, que é a base, que é em torno do qual estão todas as nossas cogitações, que ele lendo, ele vai receber a força de Jesus para poder tratar aquilo que ele está vivendo, achar uma saída. Ele fica cego para as perspectivas em torno dele, porque ele cai num alinhamento tal que é como se uma viseira fosse colocada no seu rosto, um antolho, um protetor de ouvido. Ele já não ouve, não vê e não percebe as ajudas que ele pode receber naquele momento. E também acaba que ele começa a perceber o sofrimento dele como muito longo. Ele até pode ver uma perspectiva daquilo diminuir, de ter uma saída, mas lá na frente. Então, como está insuportável para ele, ele quer antecipar o fim daquilo. E acha que fazendo alguma coisa contra si mesmo, ele vai aliviar. O que é um engano, porque se a gente considerar o cigarro, se o indivíduo começa a fumar para aliviar a dor que está acontecendo dentro dele, ele não só não vai conseguir fugir do que ele vive moralmente, espiritualmente, como ele vai criar novos problemas, como um pulmão danificado na respiração, câncer, enfisema, cardiopatites. Ele não só não resolve a causa que levou ele a começar a fumar, como cria outras situações que ele vai ter que resolver. Ele aumenta os problemas dele. Se nós considerarmos a questão do autoextermínio, o indivíduo não só não alivia a situação que ele está, como ele cai num transtorno no astral importante. Que existem relatos, inclusive, de espíritos suicidas que vê a decomposição do corpo. Cada caso vai ser caso e vai ter agravante e atenuante funcionando, mas a espiritualidade maior disserra para nós as consequências das atitudes que temos contra nós mesmos, mostrando que não vale a pena fazer algo contra nós mesmos, porque nós vamos pagar caro por isso. Isso vai voltar para nós, porque a vida é um dom de Deus. Só Ele tem poder e autoridade para tirar ela de nós, porque Ele que deu para nós.
nesse sentido que é um presente de Deus, que foi dado por Ele para nós, considerando aí a nossa encarnação na Terra, porque a vida nós não vamos perder, porque nós somos imortais, Deus nos criou, mas não nos dará um fim. Mas, enquanto essa atual encarnação, essa atual existência que eu estou, foi Ele que me emprestou. E só Ele pode me tirar. Se eu interrompo isso antes da hora, é como se eu tivesse com uma prisão decretada de 10 anos e eu, com 5 anos de prisão, resolvo ir embora da prisão. No caso, fugidio. Eu vou, como foragida, ser caçada pelo policial até me encontrar e me pôr lá de novo. Quando isso acontecer, eu vou ter que cumprir mais anos do que os que eu cumpriria, porque eu transgredi a lei. Eu me comprometi perante a minha consciência, perante a lei de causa e efeito. Daí que a vida é um dom de Deus e a nossa atual encarnação é um presente, uma ensancha que Ele nos deu para nos burilarmos moralmente, para, com as boas frutificações que fizermos aqui, podermos ir vencendo a matéria e o nosso espírito ir fortalecendo. E isso significa que, para quem consegue viver os anos na Terra sem fugir disso, sem escapismos e sem querer colocar atalhos para poder aliviar a sua situação, mas com coragem, resiliência, humildade, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue após Jesus leal, vai acontecer que, ao sair da Terra, ele vai poder ter o divisamento do aproveitamento que ele fez. Porque vai chegar um momento que esse espírito não precisará mais voltar para um orbe como a Terra. E aquilo que o espera é inabordável para nós, porque as alegrias espirituais, o que o espírito pode estudar, conhecer, agir no bem, dando aso às suas aspirações mais elevadas, é infinitamente mais agradável do que qualquer alegria que a gente possa viver na Terra. Nesse sentido que esse é um aspecto ao qual nós somos chamados para refletir, de maneira a fazermos essa incementação, que vai nos permitir edificarmos uma destinação nova. Então a gente vai saindo da nossa roda sansara, quebrando esses círculos concêntricos em torno de nós, como uma cebola, que são várias cascas. A hora que você rompe uma casca mais interna, tem outra por fora, aí você vai romper ela também. Então a gente vai, com a nossa elevação moral, rompendo essas rodas sansaras, até que chega um momento que o indivíduo logra desvencilhar disso e demanda o além sem as limitações da matéria. Por isso que, seja o voluntário abandono, a intemperança, vai trazer que é uma forma de suicídio indireto. Quando nós voluntariamente largamos a prática do amor genuíno, e o Espiritismo ele vai trazer os suicidas próprios a nos informar da desgraçada situação em que se encontra e a provar que ninguém impunamente viola a lei de Deus. Então, inconscientes suicídios que se dão em estado de embriaguez e loucura. E tem um terceiro tipo de inconsciente suicídio, que é o motivado
por essa questão das nossas intemperanças, das nossas fugas voluntárias, dos princípios de cooperação e fraternidade. E nesse sentido que nós temos na Revista Espírita alguns relatos de Kardec sobre indivíduos que arquitetaram tirar a própria vida e que o Espiritismo impediu. Também outros casos em que o indivíduo veio a tirar a própria vida e que foi associado à doutrina espírita erroneamente. Então, isso foi desfeito, esse entendimento distorcido, porque o Espiritismo, ele nos ajuda a valorizar a vida, porque ele mostra a nossa destinação. Então, milhares de indivíduos tiveram as suas vidas salvas da loucura, do autoextermínio, da desesperação, do pânico, das sequelas irreversíveis, enquanto comprometedoras o trabalho no bem do indivíduo, devido à doutrina espírita e aos seus clarões sob a égide de Jesus. Por isso que teremos aí entidades certificando os gritos impropérios que o martirizam por quase 8 anos, nas vociferações que alcança o indivíduo que sai da terra em alguma condição de autocida, mesmo que indireto. Nesse sentido que, quando nós cultivarmos o amor segundo os ofertados parâmetros vazados de Jesus, poderemos compreender ser ele a argamassa que ligará sob seu palio toda a humanidade, todos se desprendendo das constringências do orgulho e egoísmo, que são as nossas chagas, os nossos sangramentos, e vamos passar a buscar os gozos suavíssimos da alma, em prelúdios das alegrias imarcessíveis e celestes. Nesse sentido que Joana de Ângeles vai trazer para nós a destinação para as superiores faixas do bem, que por maior que seja esse período de negativa dominação, cessará, ao impositivo de evolução que jamais poderia ser detida. Portanto, utilizemos desde logo dos poderosos antídotos para as paixões que desgovernam os indivíduos e a época qual vivem, e de que nos dão conta e provas excelentes a química da dinâmica da caridade e do amor, de que Jesus se fizer excelente paradigma. Esforços pequenos somam expressivos resultados, reunidas migalhas formam respeitável volume, agregados átomos constituem atuantes forças e vivazes. Um empenho pequeno agora contra a ira, a vingança, o rancor, uma migalha de caridade logo mais, um átomo amoroso dilatando, e será formado o condicionamento para as exitosas arrancadas. Nesse sentido que fujamos da brutalidade, enriqueçamos os nossos fatores de pessoal simpatia pela prática do bem, buscando a intimidade da sabedoria pela meditação e estudo, não enchemos nosso caminho. Continuemos servindo, trabalhando na extensão do bem, guardando lealdade ao superior ideal que nos ilumina o coração e convictos de que, se cultivamos a vigilância e a oração da viva fé, todos os teus passos, no além ou aqui, o Senhor nos levantará. Por isso que os ensinamentos do Cristo são auxiliar poderoso de quem deseja abandonar as apodrecidas vestes féticas do velho homem, conquistando a tão almejada e sonhada veste nupcial, tecida com os fios amorosos, da renúncia, da abnegação e do conhecimento.
desapegando-nos do que é transitório e, de acordo com a lei do uso, seremos reconduzidos à maior vida, onde encontramos a nossa consciência. Nesse sentido que, se todos adoecemos, são raros os que cogitam da real cura. Não acreditemos em medicamentosa ação através de poros da boca. Mesmo que a injeção melhore, o comprimido ajuda. Não nos esqueçamos de que os males verdadeiros procedem do coração. A fonte criadora é a mente. Por isso que chegará para nós de que não valerá a exterior medicação se prosseguirmos acabrunhados, insubmissos e tristes. No desânimo e na cólera, na rara indignação, quando construtiva e justa no interesse geral, será um bem se soubermos orientar isso em serviço de elevação. Aqui considerando a rara indignação, porque ira, cólera, desânimo, prostração, frustração nos degenera, nos destrói vibratoriamente. Agora, a indignação diária a propósito de todos e de tudo de nós mesmos é um pernicioso hábito de imprevisíveis consequências. Por sua vez, o desalento é o anestesiante clima que destrói e entorpece. E inutilidade e maledicência, com os quais despendamos valioso tempo em longa e infrutífera conversação, extingue nossas forças. Não haverá milagroso gênio, nos doar orgânico equilíbrio, se não sabemos desculpar nem calar, se não compreendemos nem ajudamos, se não nos humilhamos para os superiores desígnios, nem procuramos harmonia com o outro. Se estivermos doentes, acima de qualquer medicação, oração e vigilância. E nesse sentido que entenderemos que os nossos variegadíssimos psicofisiobiológicos descalabros encurtam o prazo de validade dos nossos somáticos órgãos, fazendo aportar no espiritual mundo antes da hora, portanto na condição de suicidas indiretos ou inconscientes. Então, entendemos a saga dolorosa de André Luiz, que os órgãos do nosso corpo físico têm um prazo de validade, que poderemos cumprir desde que não sobrecarreguemos com alcoólicas libações, gastronômicos excessos e muito menos com bombardeios de intemperância de todo porte. Rim e fígado não foi feito para filtrar álcool. A função do pulmão não é suportar ataque de queijandos e nicotina. E o estômago ele vai responder com úlceras e feridas ao atrabiliar o comportamento. Nesse sentido que, a partir da nossa talhação moral, do nosso burilamento e da lealdade ao Mestre, vencendo nós mesmos, construiremos esse fanal e lograremos ascender, elevar a nossa vibração enquanto ainda estagiamos na Terra. Porque daí poderemos não só atender ao esboço acordado para nossa vilegiatura de anos, mas ainda recebemos moratória. Quando passa aquele período que tinha sido acordado e pela ficha de serviço no bem que eu esteja desempenhando, é-me dado mais tempo para permanecer aqui e produzir mais consequentemente. Daí que, na proposta da nossa moralização, vai acontecer que, tendo em Jesus como modelo e guia, eu não só vou atender
aquilo que a planificação reencarnatória pede de mim, enquanto meu propósito de vida, a destinação da minha existência atual, como eu vou conseguir amplificar isso. E essa multiplicação desses talentos vai permitir que, de moratória em moratória, a gente possa aproveitar de forma otimizada a ensancha da vida terráquea.